Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rota de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e nós estamos trabalhando matemática no mundo do trabalho. Na aula de hoje iremos abordar sobre empresa. É uma aula muito importante para você que acha que não deve entrar no mundo dos concursos, mas e sim ser dono do seu próprio negócio e ter a sua empresa. Nós vamos ver os tipos de empresa, origem jurídica e os tipos de empresa em forma de capital, quanto rende cada uma delas. Então nós vamos falar sobre esses dois assuntos. Se você tiver interesse, eu acho que você tem, porque todos nós temos uma área empreendedora dentro de nós que você possa assistir, aproveitar e aprender com essa aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, pretende abrir uma empresa? Quais são os tipos de empresas e qual mais se adequa ao seu plano de trabalho? Então, após um plano de negócio demonstrar viabilidade, o próximo passo nós sabemos que é começar a empreender, é abrir a sua empresa. Então, é preciso analisar e estudar qual o tipo mais adequado, pois para cada empresa existem alguns direitos e deveres. Então, você criou o seu próprio negócio, tem o seu plano de negócio, a hora agora é verificar qual empresa se adequa a você. Muitos começam pelo MEI, outros já começam com ME e vão direto ao Simples Nacional. Mas agora nós vamos entender qual a característica de cada uma, onde você pode se encaixar mais dentro das empresas. Vendo a natureza jurídica, começaremos com o microempreendedor individual. Ele é um porte de empresa e um modelo de natureza em que o microempreendedor atua sem sócios. E o MEI ele tem um limite de faturamento de R$ 81 mil anuais. E algumas outras restrições, como o tipo de atividade que pode exercer e quantidade de funcionários. No caso do MEI, ele só pode ter um funcionário. Um funcionário ter rendimento abaixo de R$ 81 mil anuais e não é toda empresa que ele se adequa. Não é toda empresa que pode ser um microempreendedor individual. Então, se você tem interesse, você vê que o seu rendimento está nessa faixa, microempreendedor individual. Vamos ver outro. Temos o empresário individual. Nesse caso, ele não necessita de sócios e quem abre esse tipo de empresa não é sócio dela, e sim único proprietário. Então, o nome do negócio precisa ser o mesmo do dono, exceto pelo nome fantasia. E o empreendedor de uma EI não pode separar seus bens pessoais da empresa. Então, significa que os patrimônios podem ser tomados em caso de dívidas empresariais. Nesse caso, você já vê que esse empresário individual, ele não tem tanta vantagem, porque caso ocorra uma crise, os seus bens que estão no seu CPF, eles podem ser confiscados para quitar a sua dívida. Então, isso aí não é muito interessante, não. Melhor ficar no MEI. Mas, vamos ver outras opções. Temos também a sociedade limitada unipessoal. Como o próprio nome diz, formada por uma pessoa, o próprio empreendedor. Não é exigido valor mínimo de capital social. O nome jurídico deve ser formado pelo nome civil do proprietário, seguido da palavra limitada. E tem que ter registro pelo contrato social e o patrimônio pessoal fica separado do patrimônio da empresa. Já temos uma diferença entre o microempreendedor para a sociedade ilimitada unipessoal. Então, nós já vemos uma certa diferença entre elas. Vamos para a próxima. Temos a sociedade empresária limitada.
As principais características são: os sócios têm que ser maiores de 18 ou menores emancipados. Existe a separação dos que são bens pessoais dos sócios e patrimônio. Não há valor mínimo. É dividido em cotas iguais ou não. E a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor da cota integralizada no capital social, mas todos respondem legalmente pelo valor total. E a administração pode ser exercida por um sócio ou não sócio, que é o famoso CEO, que é o CEO, ele é o dono, mas ele pode colocar um presidente, um gerente, alguma pessoa que vai estar apta para gerenciar essa empresa. Muitas empresas hoje em dia são operadas dessa maneira, as grandes empresas. E para isso basta que você tenha mais de 18 anos ou seja, menor de idade, emancipado. Então, a sociedade empresária limitada é uma das maiores, ou se não a maior, para grandes empresas, ok? Porque não há valor mínimo e existe a separação do que são bens pessoais dos sócios e o patrimônio da empresa. Vamos lá. Falando ainda de natureza jurídica, temos a sociedade simples, que são atividades intelectuais, como médicos, dentistas, advogados, arquitetos, contadores, entre outras. Pois, além de ser uma empresa de prestação de serviços, é geralmente composta por 2 ou mais sócios do mesmo ramo. Nesse caso aqui, uma sociedade simples é muito mais tranquilo de entender, porque nós já temos os exemplos aqui, médicos, dentistas, advogados, entre outros. Então, mas focada nas atividades intelectuais. Vamos para a próxima. Dentro da sociedade simples, nós temos a pura e a limitada. A pura, ela não conta com separação dos bens do sócio com o patrimônio da empresa. Então, como um empresário individual que nós vimos, o EI. E o simples limitada é contado como a sociedade empresária limitada, como vimos no slide anterior. Então, a sociedade simples, ela se encaixa em 2 ramos, empresário individual e sociedade empresária limitada. Vamos lá. Entre todos os tipos de empresa para abrir, que mostramos por aqui, existem 3 opções de regimes de tributação que você pode escolher. Primeiro, Simples Nacional. E as empresas que podem se enquadrar são as MEIs, MEs e as EPPs, sendo que o limite de faturamento bruto anual é de 4,8 milhões. Mas nós falamos que essas aqui são R$81 mil anuais. As outras que estão nesse patamar de 4,8 milhões. Além do Simples Nacional, nós temos o presumido, onde todos os tributos que deverão ser pagos, a Receita Federal presume esse lucro e dentro desse faturamento ela calcula o tributo, ok? E o lucro real para empresas que faturam anualmente mais do que 78 milhões. E por isso eles não se enquadram nesse lucro presumido. Vamos lá. Nós vimos na aula de hoje os tipos de empresa, seja ela as MEIs, seja o regime tributário quando fala do Simples Nacional, lucro presumido, dentre outros tipos de lucro. Então, nós vimos a natureza jurídica de cada uma dessas empresas e como ela pode se enquadrar no plano de negócio que você quer investir e o regime tributário, que é onde o valor vai se encaixar, sendo Simples Nacional ou lucro presumido. Espero que você tenha aprendido e agora você saiba por onde começar quando abrir a sua empresa, o seu CNPJ. E até a próxima aula.